Bom dia a todos. Não venho cá contar novamente uma história. Venho contar o seguimento dessa história, uma história que começou depois de um trabalho de investigação desenvolvido durante 8 anos como designer. Eu sempre pensei e sempre acreditei que o design poderia ser muito mais do que desenhar bonitos objetos, de estimular o consumo, mas sempre vi o design como algo que poderia tornar o mundo melhor. E tem essa competência e tem essa nobre missão. 8 anos de investigação, 8 anos de trabalho, um resultado que depois disso, não comigo só, com estes 4 ou 5 anos que fizeram com que conseguisse transformar uma boa ideia numa coisa efetiva. E é um bocado isso que eu vou fazer aqui, porque eu vou distribuir uns óculos que vos vão ajudar um bocadinho a perceber o que é que nós estamos aqui a fazer. Dizia eu, todo o trabalho e este projeto que eu fiz aprendeu ou ensinou-me algumas coisas. Eu durante 8 anos estive a trabalhar com ele, para ele. Depois de 2008 até agora, ele tem-me ensinado muito. Eu venho falar de daltonismo, foram distribuídos aí uns óculos e eu tenho aqui mais, mas eu não dei a algumas pessoas. Eu queria que essas pessoas que os não receberam, que me dissessem aquilo que sentiram. Excluído, discriminado. É precisamente isso que eu queria que vocês sentissem. Porque eu agora vou pedir às pessoas que tiveram os óculos o favor de os porem na cara. Nós estamos a trabalhar, ou eu estive a trabalhar, e agora nós estamos a trabalhar com algo que nada tinha sido feito no mundo, nunca tinha sido pensado. Daltónicos. E, efetivamente, estes óculos que foram distribuídos, ou antes, aquelas pessoas que não os tiveram, sentiram-se, como eu já ouvi, discriminados, excluídos. Mas discriminado foi quem teve os óculos, que não consegue distinguir a diferença entre estas duas imagens, ou até mesmo entre estas duas, por exemplo. E agora partilhem os óculos. E era esta sensação, este bocadinho que eu queria provocar, o sentirmos-nos excluídos, sem saber porquê, apenas porque sim, o sermos afinal nós os incluídos e esta questão de partilha. Falamos de uma limitação que não é visível aos olhos dos outros. 50 milhões de pessoas no mundo não veem as cores. A investigação durante 8 anos, com daltónicos, com médicos, com um estudo profundo de como criar uma linguagem universal, que vos vou falar aqui rapidamente só para contextualizar. O que eu fiz foi baseado numa coisa que é óbvia para todos. 90% da comunicação que é feita no mundo é feita através da cor. E há 350 milhões de pessoas que, pelo facto de não verem corretamente as cores e a sociedade não as identificar, são completamente excluídas. 90% dos daltónicos precisa de ajuda para comprar roupa. 60% precisa de ajuda em casa para escolher a roupa que vai vestir. 17% descobriu que era daltónico depois dos 20 anos. Sofreu bullying, perda de autoestima, perda de autoconfiança, dificuldade de integração na sociedade. 41,5% dos daltónicos têm dificuldade de integração social. Em algum momento da sua vida sentiram a vergonha, o constrangimento, seja o que for, pelo facto de escolherem a cor errada. Procurei criar uma linguagem universal baseada naquilo que é o conhecimento adquirido que todos nós trouxemos da escola. Para mim era muito importante um processo rápido, simples e, mais do que tudo, muito positivo. Se eu quisesse marcar a ideia de ajudar, eu a este projeto tinha-lhe chamado Colorade, ajuda à cor, era óbvio. Mas não, preferi por Colorade, cor mais, cor adição, quase que foneticamente soar a colorir, e uma palavra que não fosse de ninguém, que fosse de todos. E a ideia de criar uma ferramenta democrática e que fosse fácil de aprender, fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, foi a caixinha de guache que todos nós tivemos na escola. 3 cores primárias, mais o branco e o preto. Para cada uma destas cores, 3 símbolos gráficos. O azul tinha que ser muito diferente do amarelo, porque é um dos tipos de daltonismo. E uma das lições que eu aprendi com este projeto é que nós somos muito mais competentes se pensarmos as coisas para os outros do que para nós próprios. Há muitos tipos de daltonismo. Confusão de verdes e azuis e amarelos, tritanopia, deuteranopia, a simulação que esses óculos fazem. Há pessoas que veem em preto e branco e não há cura, porque não há 2 daltónicos iguais. Uma cor que tinha que ser simples, fácil de integrar o vocabulário visual de cada um, fácil de criar mnemónicas para um miúdo de 5 anos e para um senhor de 95 anos, mas mais que tudo, eles tinham que se ligar entre eles. E ligar entre eles, como nós aprendemos na escola, que se eu misturar o amarelo com o vermelho eu tenho o laranja. Então, se eu misturar o símbolo amarelo com o símbolo vermelho, eu tenho o símbolo do laranja. 3 símbolos permitem ao daltónico total independência aquisitiva. Eles não vão ver a cor, não vão distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton, mas sempre que a cor é um fator racional, de orientação
identificação ou escolha, o daltónico, através do conceito de adição de cores, consegue facilmente identificar todas as cores. Uma paleta, uma linguagem, que o branco e o preto surge para identificar os tons claros, o branco para identificar os tons claros, o preto para identificar os tons escuros. O processo estava feito, 8 anos, mas era preciso levá-lo para o mundo. E então, segunda lição que eu tive neste projeto, toda a vida me disseram que não era possível ter o melhor de dois mundos. Eu não acredito, e este projeto mostrou-me isso. É possível ter o melhor de 3 mundos. Primeiro mundo, dar ao daltónico uma ferramenta sem que ele tenha que pagar por ela e, mais do que isso, sem que ele tenha que assumir a sua condição. Incluir sem discriminar. Segundo mundo, garantir um processo e uma ambição. Acreditem, este projeto é ambicioso, e disse-o em 2011, é ambicioso, mas não é ganancioso. Se eu quero chegar a 350 milhões de pessoas, que eu não sei onde estão, porque não têm um carimbo na testa a dizer eu sou daltónico, eu tenho que levar este projeto a 7 mil milhões de pessoas. Em Portugal, e agora estamos já em vários países a trabalhar com ele. O terceiro mundo, naturalmente, educação. São as crianças que vão fazer o mundo da amanhã. E isto para as crianças tem que ser de borla, sem custos. Criei uma ONG que se chama Colorado Social e que estamos a trabalhar nas escolas em várias áreas. Para estar cá em Portugal, escrevíamos azul, ou vermelho, ou amarelo. Mas não, a ideia era uma ferramenta democrática, design for all, design para todos, mas que fosse entendido por todos, que permitia incluir sem discriminar. Eu acredito e sempre disse, isto foi um projeto feito por pessoas e para as pessoas, não um projeto feito por dinheiro, nem pelo dinheiro. E acho que isso é a diferença. E o dinheiro, naturalmente, será uma consequência de um trabalho feito com paixão, com competência e com dedicação. De sensibilização, prevenir bullying. O meu daltónico é vítima de bullying, muitas das vezes, sem o querer naturalmente, exercido pelo próprio professor, porque não admite que ele pinte um boneco de verde ou a copa de uma árvore de vermelho. O que me move, e as pessoas que me acompanham há 15 anos sabem perfeitamente isso, são as pessoas. O Luís, o Juliano, o miúdo argentino, que reza por mim todas as noites e me chama anjo da guarda. Porquê? Porque teve uma ferramenta e sofri horrores a 9 mil quilómetros daqui. Mas acreditem, isto é a minha visão das coisas. Com todos os constrangimentos que vivemos, eu acho que é um privilégio enorme viver o momento em que vivemos. Nós nunca tivemos tão perto, cada um no nosso 7 bilhões de avos, de poder fazer alguma coisa pelo mundo melhor. Muito obrigado.